Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos começar daqui a uns 2, 3 segundinhos. Estão chegando as pessoas. Vamos lá, porque a gente tem um desafio importante, Joaquim. Temos apenas 30 minutos para falar muita coisa. Então, Eita, vai. desafio grande, né? Vamos conversar. Desafio Muita grande. alegria estar aqui com vocês hoje. Então, olá e boas-vindas novamente ao Welcome Change. São conversas semanais que colocam em destaque as soluções de empreendedores sociais e jovens transformadores pelo mundo. Meu nome é Ciran Sorena e eu sou diretor de Diaspora Networks, que é uma iniciativa da Ashoka que conecta com diásporas ou comunidades de diásporas pelo mundo todo. Durante os próximos 30 minutos falaremos com Joaquim de Mello, o Joaquim de Mello Neto II, sobre moedas sociais e bancos comunitários, inovações cearenses e brasileiras para o mundo todo. Mas antes de começarmos, tem alguns pontos logísticos que eu não posso esquecer. Vou mudar para o inglês rapidinho. First, for those who don't speak Portuguese, you can access simultaneous translation in English by clicking on the interpretation button that you see at the bottom of your screen where it says or select English. Tudo bom? Deixando um pouquinho de tempo para as pessoas chegarem no botão certo. Então, queremos ouvir de vocês. Sintam-se à vontade para mandar suas perguntas. Tem uma seção lá, um espaço para perguntas para o Joaquim, na parte inferior da tela do Zoom. Vou incluir o máximo que pudermos na segunda metade da conversa, né? Os primeiros 15, 20 minutinhos é uma troca com o Joaquim e depois chega o espaço para repassar as suas perguntas. Então, agora gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado especial, Joaquim Mello, um grande amigo, fellow da Ashoka desde 2004, amigo hoje, foi meu chefe durante uma década, né? Fundador do Banco Palmas, é o primeiro banco comunitário do Brasil, a primeira moeda local do Brasil também, foi presidente da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, enfim, uma grande referência do movimento de economia solidária. Então, Joaquim, bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite da Ashoka. Eu que te agradeço, Aziel. Bom te ver novamente, como você bem falou. Aziel é um membro da Ashoka privilegiado, economista formado nos Estados Unidos, mas que fez toda a sua prática na favela de Fortaleza, lá com a gente, no Banco Palmas. Aziel, se tu me permite, eu quero primeiramente dizer para as pessoas que essas luzes aqui atrás não é um disco voador, é que eu estou nesse momento em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é o lado rico do Brasil, né? O lado rico, o Brasil, o sul e o sudeste é a parte rica, e o norte e o nordeste é a parte pobre do Brasil. E eu estou aqui hoje, exatamente, que nós estamos fazendo uma licitação, que é um processo onde as prefeituras escolhem entidades para implantar bancos comunitários. E, para mim, é uma alegria, porque você falou isso, que eu sou da Rede Brasileira. Eu sou o atual presidente da rede, junto com mais 3 colegas. Mas eu estou no lado rico da cidade, implantando bancos comunitários, mas eu vim de lá. Eu vim de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste do Brasil, é a região mais pobre do Brasil. Então, o Banco Palmas, que hoje se espalhou em todo o território nacional, nós somos 152 bancos, inclusive implantados na região sudeste, na região rica do país. Ele nasceu com muito orgulho e com muita emoção na periferia de Fortaleza, no Ceará, no meio dos pobres. Eu não sei se tu vai fazer a primeira pergunta, já estou me antecipando, mas eu quero te devolver para não ficar monopolizando a palavra. Vai lá. Se eu conseguir, né? Vamos lá, mas não tem problema, você me deu permissão para te interromper, então vou ficar à vontade nesse sentido. Você já tocou em vários pontos que a gente vai ter tempo de analisar hoje durante a nossa breve, mas produtiva conversa. Uma das primeiras coisas que eu queria te perguntar é um pouco sobre tua identidade como banqueiro, né? Você costuma brincar que você é banqueiro, banqueiro da economia solidária, obviamente é diferente, mas eu conheço o Joaquim bem e você tem muitos chapéus, né? Você tem muitas identidades. A tua trajetória nasceu em Recife, foi para o norte, chegou no Conjunto Palmeiras, onde junto com a comunidade criou o Banco Palmas, enfim, tem toda uma trajetória. Então, eu gostaria que você pudesse contar para nós como você se tornou banqueiro.
Pois é, e talvez a primeira coisa seja essa. Quando a gente fala banqueiro, as pessoas têm ideia, primeiro, de uma coisa complicada, de uma coisa ruim, mas banqueiro, né? Principalmente banqueiro dos pobres, como a gente é uma coisa boa. Nós somos donos de banco, mas bancos que distribuem. E a minha história começa do norte, eu morava no Pará, e lá eu fazia uma experiência de padres da favela. E eu fui para Fortaleza continuar essa experiência, e foi assim que eu cheguei no Conjunto Palmeiras, né, 1984, e lá no Conjunto Palmeiras não tinha absolutamente nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha estrada. Nós morávamos na periferia, na praia de Fortaleza, na região praiana de Fortaleza, e fomos expulsos pela ditadura militar para lá. E lá nós construímos tudo, escolas, creches, construímos mercados, construímos igrejas, em mutirão comunitário, pela força do povo do bairro, daquela comunidade. E no meio dessa pobreza, ao lado do lixão da cidade de Fortaleza, onde eu pude morar também durante vários anos, é ali que vai nascer o primeiro banco, a primeira moeda social do Brasil, que foi o Banco Palmas. E ele nasceu exatamente para isso. O banco nasce, a moeda social nasce, quando a gente fez uma pergunta que mudou as nossas vidas. A nossa pergunta era: por que nós somos pobres economicamente? Como é que um bairro, uma comunidade que faz escola, creche, saneamento é pobre? E a gente descobriu que a gente era pobre porque a gente perdia as nossas poupanças locais. E como assim? E perdia porque tudo que a gente comprava vinha fora do bairro. Desde uma roupa, aproveitar para fazer aqui a merchandising, você conhece muito bem, que é a Paula Fashion. Deu nem para pegar, não foi? Acho que não, mas sem problema. É a grife das mulheres de nosso bairro. Então, a gente começou, para resolver o problema da pobreza, a gente começou a produzir lá tudo que a gente precisava para viver. 90% de tudo que a gente precisa para viver, a gente pode produzir localmente. E aquela época, em 1998, quando surgiu o Banco Palmas, tudo a gente comprava fora. Uma camisa, um sabonete, um sabão de lavar roupa, um corte de cabelo, e nós dissemos: a gente é pobre porque perde as nossas poupanças, comprando tudo das grandes corporações, comprando tudo das grandes empresas. Então, o Banco Palmas, ele é um banco da comunidade que tem a seguinte filosofia: ele empresta para quem quer produzir localmente, para empresas locais, e empresta para quem quer consumir a essas empresas locais. E para consumir localmente, passo a palavra, a gente inventou uma moeda própria. Então, como é que funciona? A gente criou a moeda, essa moeda já foi esse cartãozinho aqui, ó, Palmacard, primeiro cartão de crédito que tem na comunidade. Hoje está tudo digitalizado e as pessoas compram lá, a gente guarda o dinheiro de poupança, ela é lastreada em reais, depois o Palmacard virou moeda Palmas, que é lastreada em moeda nacional, a gente guarda os reais, emite essa moeda, as pessoas começam a comprar na própria comunidade, esse lastro vira uma poupança local, e quando as pessoas compram na comunidade, aquelas taxas que o banco cobra, 2%, 3% do comerciante, elas pagam para o banco recupera esse dinheiro e investe crédito produtivo nas empresas locais. Então, o que é um banco comunitário? É um circuito econômico local que investe na criação de empresas locais e numa moeda local. Toda vez que a pessoa compra, tanto o comércio do local cresce, tem mais compras locais, como todas aquelas taxas. Eu vou simplificar e te passar a palavra aqui. O grande problema do Brasil é que os bancos, os grandes bancos comerciais, além de não querer emprestar para os pobres, eles drenam as economias populares. Como é que eles drenam?
Toda vez que você compra, para quem está me ouvindo aqui, meu irmão, principalmente brasileiro, de qualquer parte do planeta Terra, quando você compra usando um cartão dessas grandes bandeiras, eu não vou citar o nome para não fazer merchandising, essas bandeiras de cartão de Não, coisa crédito, não. elas cobram 2, 3%. Então, os grandes bancos, ao invés de não investir, elas drenam as economias locais, tirando o dinheiro da comunidade pobre e jogando nas grandes corporações, jogando isso nos bancos para fazer rentismo, para o dinheiro não voltar para a produção, ou também nas grandes cidades. Resumindo, o Banco Palmas o Banco Comunitário o sistema financeiro local investe na produção e no consumo local. E toda a riqueza gerada é reinvestida no próprio território para que tenham novas empresas, novas economias, novos circuitos econômicos. Muito bom. Acho que ficou muito claro qual é o modelo do banco, mas eu queria te perguntar, por que que a comunidade resolveu criar um banco comunitário próprio e uma moeda própria, em vez de solicitar uma agência de um banco público? Você tocou um pouquinho nesse assunto, mas é importante recuperar essa parte da história, né? Porque eu lembro uma das coisas que mais chamaram a atenção é aquela pergunta que você colocou no início, né? Quando as pessoas os diferentes movimentos, organizações do Conjunto Palmeiras se fizeram aquela pergunta: por que não somos pobres, né? Eu sou formado em economia e eu sei que outros formados em economia nunca tivemos um espaço na universidade onde a gente pudesse fazer questionamentos desse estilo, tão corajosos, né? Então, e para mim isso foi chave, no meu entendimento, para que depois a comunidade resolvesse criar uma instituição pobre, uma instituição própria. Por que que é diferente e importante criar um banco próprio? É um banco comunitário próprio, uma moeda própria, do que, né, solicitar apoio a um banco público ou privado. Azê, você é economista, você entende bem disso. Um banco é uma coisa que ele não tem dinheiro. O banqueiro não tem dinheiro. O banqueiro usa o teu dinheiro. Você que está me escutando agora, se todas as pessoas do mundo forem para o banco agora, o usuário de um banco for para o banco não tem dinheiro. Ele vive de fazer intermediação financeira. O banco pega, explicar para quem está nos escutando que não tem muito conhecimento disso, ele pega R$ 100 teu, paga ali 0,5% de juro. Falar para quem não é do Brasil, o Brasil é o país do mundo das mais altas taxas de juros do mundo. A nossa taxa de juros chega a 120% ao ano. E é cobrado por mês, talvez é o único país do mundo que cobra por mês a taxa de juros. Então, o banco ele só tira o dinheiro da comunidade, ele não deixa lá. O que um banco empresta e deixa de dinheiro na comunidade pobre é muito maior do que ele suga. Ele drena os recursos com altas taxas de juros, ele drena o recurso quando as pessoas compram com as carteirinhas de crédito e débito. Então, a gente já era pobre, já não comprava, já não tinha nossas próprias empresas. E as agências que chegavam lá, e nenhuma queria se instalar lá, porque não queria emprestar para os pobres, quando as pessoas da comunidade iam nessas agências bancárias, elas terminavam porque elas se empobreciam. Elas ficavam endividadas, porque os bancos cobravam taxa de juros muito alta. Então, qual foi a nossa solução? Por que não ter o nosso próprio banco? Quando você empresta com juros muito baixos e toda a riqueza gerada. Isso é fundamental, porque hoje no Brasil parece que virou moda. O Brasil descobriu, o mundo descobriu depois da pandemia, que a economia se resolve no local. É no local que se desenvolve os processos econômicos, é no território que se gera renda. Tem que pensar local e agir, pensar global e agir local. Então, a gente tem muito medo que hoje os bancos dizem assim, nós também vamos se aproximar das comunidades, nós também podemos botar agências bancárias nas comunidades. Não basta ter uma agência bancária lá, tem que ser uma agência e um banco que gera riqueza e que distribui riqueza para enfrentar a desigualdade, que é o maior problema da humanidade. Então, é por isso que a gente quis uma agência. Que se, por acaso, uma agência fosse para lá, ela drenava o dinheiro da comunidade como aspirador de pó e não botava o dinheiro para circular. O PIB de um país não é o dinheiro que o país tem, é a quantidade e velocidade que o dinheiro tem. Então, com a moeda social, o dinheiro circula, lembrando que o comerciante pode resgatar para reais. Nosso modelo é lastrado em reais. Então, o comerciante quiser, ele pode converter essa moeda social para reais, ele paga uma taxa
para que alimente o fundo de crédito do Banco Popular e ele possa reinvestir na comunidade. Fantástico. Um dado interessante que faz referência a um ponto que você colocou no início, né? As desigualdades históricas do Brasil entre diferentes regiões. Eu lembro, lendo diferentes reportes lá quando eu estava lá no Palmas, onde mostrava como os bancos privados, inclusive alguns públicos, pegavam as poupanças dos nordestinos e reinvestiam no Sul e Sudeste. É Ou seja, o exatamente mesmo isso. processo acontece não apenas da periferia para o centro de uma cidade, sino também entre regiões do Brasil. Então, eu lembro como sempre tinha essa conversa, chegava às vezes no Sudeste, no Sul do Brasil, sobre por que que, né, não entendendo por que que o Nordeste é É, mais pobre, e eu lembro sempre explicando aquele dado que é brutal, né? Não é tipo Bolsa Família e outros programas de redistribuição de renda do governo são importantes, mas a maior tragédia é o papel que os bancos têm hoje reproduzindo essa desigualdade, pegando as poupanças do Nordeste, de cada um que tem conta bancária no Nordeste, e reinvestindo no Sul e Sudeste, onde já tem, né, muito mais acesso a capital, investimento e outras ferramentas. Enfim, é um processo cruel. Muito obrigado pela resposta. Não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, porque a gente tem que eu fazer quero pegar o que você disse, Azê, que nós estamos, é claro, eu sou brasileiro, estou falando para o Brasil, eu sei que a audiência da Choca hoje está no planeta todo, mas não quero falar do mundo que eu não entendo tão bem. Mas no Brasil tem um fenômeno hoje em dia que os bancos, antigamente acontecia isso que você falou, e acontece, continua. Ele pega as poupanças do pobre para emprestar para o rico. Mas hoje em dia o capital dos bancos não tem mais nenhum capital produtivo. Ele não empresta mais para produzir, ele empresta por rentismo. A maior parte dos dinheiros do banco vem reinvestido para as empresas locais. Uma empresa que aí no banco fazer um empréstimo para produzir roupa, calçados, alimentos, ela não consegue, porque o banco prefere colocar na Bolsa de Valores. Ele pega o dinheiro nosso do nordestino, meu irmão do norte e nordeste do Brasil, muito pobre, que a Choca está transmitindo para você. Na hora que você guarda lá R$ 1.000, R$ 2.000 num banco, ele pega o teu dinheiro e aplica lá no Tauazier, em Nova York, para render rendimentos, para injustiça. render o capital é mais produtivo, o capital agora é rentista. Então, eu vou te dizer, eu vou te dar o direito de defesa, para dizer que a gente precisa do novo modelo de banco. Isso no Brasil já é uma realidade. Esses bancos se multiplicam. Eu vou até já dizer aqui o número, talvez vai ter que falar mais na frente. Em 2022, nós circulamos 1,5 bilhão de reais por os bancos comunitários. Como a gente cobra uma taxa ZL de 2%, para quem compra com o nosso cartãozinho, que é bem mais baixo que as outras bandeiras que vão cobrar 5, 6, nós tivemos 30 milhões, mais ou menos, de rendimento, de lucro, vamos chamar de lucro. Só que esse dinheiro foi reinvestido em quê? Isso foi comprado nos pequenos negócios e esse dinheiro virou crédito para produzir roupas. Hoje, só da minha comunidade no Palmas, tem 50 mulheres produzindo confecção, foi produzido para produzir salão de beleza, sabonete, placas de energia solar, investido na produção e distribuído esses 30 milhões em 152 bancos comunitários. Então, para te dizer isto, de que isso não é mais só uma utopia, banco comunitário. Agora, em 30 segundos, que o nosso tempo está acabando, mas eu quero estar aqui, que eu não falei da Choca no começo. Eu quero dizer uma coisa para quem está me ouvindo, eu não preciso ficar aqui bajulando a Choca e tal. Mas em 2004, quando eu entrei na Choca, o meu projeto era para implantar 3 bancos. Tinha só o Banco Palmas. Eu queria implantar mais 3. Passado todos esses anos, mais de 20 anos, hoje nós somos 152. Então, aqui tirar o chapéu também e reconhecer que lá atrás, quando a gente não era conhecido, quando ninguém chamava a gente para fazer live, a Choca abriu as portas e deu oportunidade para que essa experiência se espalhasse em todo o Brasil. Valeu, a Choca. Eu lembro, acho que foi sempre falar da Maria Black e outras pessoas, né? Maria Black, Maria Vamos, Branca, a Célia Cruz. A Célia Célia Cruz. Cruz, que era diretora. Vamos focar no assunto que eu já estou. Mas eu quero falar mas me dei 10 segundos, porque eu preciso falar de Célia Cruz, segundos, que à meu Deus, época era Joaquim. presidente da Choca. E eu me lembro que no dia que eu fazia a minha entrevista com a Choca, para entrar na Choca,
Eu me aborreci e falei assim, eu não quero mais saber disso, vem um estrangeiro aí me entrevistar, e eu não sei falar inglês, eu vou me embora, e peguei, eu estava em São Paulo. E a Célia me pegou pelos cabelos, você não é doido? Você veio para cá, essa experiência sua é importante, você vai virar fera da choca. Então, Célia, nos escutando, um beijo grande. Vai, Azia. Beleza. Eu vi que já tem no chat, no bate-papo, tem algumas perguntinhas, uma sobre o Banco Central, então eu vou fazer essa pergunta do Banco Central depois, aproveitando que no bate-papo já estão perguntando sobre isso, mas sobre a tragédia e a falta de dinheiro produtivo, de investimento produtivo dos bancos, e como isso também reproduz desigualdades e faz parte da crueldade do sistema econômico atual. Vou colocar aqui outro dado que não é para explicar que não é apenas um problema do Brasil. Eu lembro na Europa, Uhum. quando teve a crise financeira lá de Posso tomar 2008. um chazinho? Posso? Hã? Produzido da comunidade? O quê? Tomar um chazinho? Pode, com Então, vai certeza. lá. Fala aí, Produzido te na interrompi. comunidade, tá vendo? É, o Banco Central Europeu emitiu toda uma linha de crédito para bancos privados. Nem sequer podia colocar direto na conta das pessoas ou emprestar direto para os estados para fazer investimento público, não. Tinha que ir obrigatoriamente para bancos privados. Com vários trilhões de euros. De bilhões de euros, desculpa. Se foram 800 bilhões de euros, uma quantidade absurda, e nem sequer 0,1 desse dinheiro foi investido depois em pequenos e médios empreendimentos da economia europeia. 0,1. Isso é, inclusive, pelo mandato do Banco Central, que não pode emprestar diretamente, obviamente, para pessoas, mas nem sequer para o Estado, que depois poderia fazer investimento público. Tem que passar pelo sistema privado dos bancos. Falando do rentismo, né? Nunca vou aproveitar meu direito de defesa, mas nunca para defender o rentismo. Mas é um dado para colocar aqui em valor com as pessoas, que é uma verdadeira tragédia. Os estados entregam essa concessão para os bancos para eles cumprirem uma função social também, e não estão fazendo isso, né? E daí a importância dos bancos comunitários, daqui a pouco você fala de mais sobre a relação com o Banco Central, que eu acho que é chave, mas a última pergunta que eu vou te fazer, antes de entrar para as perguntas do bate-papo, porque não pode esquecer, você está falando de uma história de 25 anos, hoje são 150 bancos comunitários, teve parceiros aliados-chave na história do movimento do Palmas, dos bancos comunitários, que talvez você tenha tempo de mencionar, mas eu quero que você me fale de hoje, porque isso que você mostrou com papel, desde a primeira moedinha, a Palma Card, que era tipo um blockchain no papel, até a moeda, né, tangível, hoje é tudo digital. Conta como funciona hoje um banco comunitário, né? Nos fala do e-dinheiro, a primeira fintech social também. Exatamente. Em 2013, o Banco Central, com o crescimento das moedas de papel no Brasil, as moedas sociais de papel, tal, o Banco Central, o próprio Banco Central conta isso. Eles resolveram, já entrei no Banco Central, agora vou ter que falar. O Banco Central, por 2 vezes, mandou processar o Banco Palmas, quando a gente era ainda moeda de papel. Eles falavam que esse banco não podia, que isso era ilegal no país. Nós fomos processados. E nós contamos isso, Azia, você sabe dessa história, e nós contamos isso com muito orgulho. Não é para se lamentar, mas coitadinhos, foram processados pelo Banco Central, que injustiça, não. É para falar, inclusive, de resiliência, e resiliência profética. Quando nós, uma associação de moradores, na periferia de Fortaleza, fomos brutalmente processados pelo Banco Central, que mandou prender a mim e meus companheiros, e nós fomos para a justiça e ganhamos na justiça o direito de funcionar. E em 2010, o Banco Central reconheceu que ele tinha errado e fez 2 notas técnicas para o país, dizendo que essa experiência era importante para o Brasil, incluía os brasileiros, que melhorava a vida do povo. Então, nós conseguimos mudar o pensamento do Banco Central brasileiro. Então, se foi ruim no passado, se no passado o Banco Central processou, ele passou a estimular esse tipo. Embora no Brasil não tenha um marco regulatório, a gente precisa avançar. A Constituição brasileira não está escrito lá bancos sociais, bancos populares. Ele só admite os bancos comerciais. Mas, em 2013, quando o Banco Central do Brasil
começou a explosão das moedas sociais, o Banco Central do Brasil criou uma regra que não foi para a gente, foi pensando nos grandes bancos. A gente ficou conhecida do Brasil como a lei das moedas eletrônicas. O Banco Central falou assim, igual o Banco Paus, quem quiser emitir dinheiro, pode emitir dinheiro lastreado em reais, desde que seja digital. Daí surgiu no Brasil milhares de bancos digitais. Os mais conhecidos, Nubank, Banco Original, enfim, uma série deles. Ninguém esperava que a rede brasileira de banco, que tinha aquelas moedinhas de papel, que tinha aquelas moedinhas de cartão, que a gente criasse a nossa plataforma. E nós criamos uma plataforma nacional, temos a plataforma É Dinheiro Social. Você baixa lá nas lojas virtuais, da Play Store, essas lojas todas, e nós digitalizamos o nosso sistema. Hoje nós funcionamos em cartões digitais, estamos todos digitalizados, nós temos uma plataforma que funciona por smartphone. Eu costumo dizer, para quem é do Brasil, que a gente criou o Pix antes do Pix, porque a nossa plataforma você pode transferir de um para o outro sem intermediação financeira. Fundamental, mantendo a nossa metodologia. Cada banco comunitário trabalha em um território. Território pode ser um bairro, um município. Então, você baixa a plataforma digital, procura lá o seu município, se lá tiver um banco, você se cadastra naquele seu banco e começa a comprar dos comerciantes, pagar boleto, fazer transferências bancárias. Mas se você sair do seu município, o sistema desliga, porque ele quer estimular o quê? Ele quer estimular que você compra, produza, invista aqui em empresas no seu município, na sua cidade. Então, hoje nós estamos 100% digitais, mas mantendo a nossa metodologia. Gera riqueza e distribui riqueza no território. Vou aproveitar rapidamente para dizer uma coisa. Eu não posso falar de falar, até quando falar dos parceiros também. É que, a partir de 2017, por aí, várias prefeituras do Brasil, olha que coisa boa, vários prefeitos disseram assim, rapaz, tudo que a prefeitura quer é desenvolver a economia do município, é que o município tenha mais arrecadação. E algumas prefeituras fizeram parceria conosco, com a rede de bancos comunitários, e através de leis municipais, os prefeitos estão criando bancos comunitários municipais, moedas sociais municipais. Então, já são 10 prefeituras no Brasil que estão tirando o seu dinheiro dos grandes bancos tradicionais e criando as suas moedinhas sociais, criando seus cartões e criando banco no município, com a mesma tecnologia da rede brasileira, usando a nossa plataforma digital, o É Dinheiro Brasil. Ou seja, isso já virou uma política pública no Brasil. Já está se espalhando pelo país de forma assim. Tanto é que hoje eu estou aqui em Petrópolis, que a prefeitura chamou para criar o Banco Municipal de Petrópolis. Todo mundo descobriu. O segredo é o local. A economia é o local. E o banco é aquele banco que gera renda e distribui renda no seu município. O mundo acordou, né, Joaquim? Finalmente. Esperem Deus, pelo menos uma parte dele, né? Está se acordando. Mas eu acho assim, eu vou falar só uma frase e sempre ficar bom. Pô, você me deu direito para te interromper, cara. Não está deixando eu te interromper nenhuma vez. Vai você. O que você quer dizer? Não, termina. Não, eu digo o seguinte, eu tenho a impressão que num curto prazo, no curto tempo, daqui a 1 ano, 2, o município que não tiver o seu banco vai estar completamente fora do processo de desenvolvimento. Bancos locais vai ser tão comum como escola, posto de saúde, que você tem que ter do seu município. Eu acho que essa é a grande descoberta do Brasil. As moedas digitais, os bancos digitais, com a facilidade que está tendo agora, eles vão se multiplicar nesse país, que tem 5.570 municípios. Metade deles não tem agência bancária. Então, eu acho que isso vai ser no futuro do país. E falo agora para o gestor público. Crie um banco no seu município. Já pode. Já podemos fazer isso. Já temos tecnologia para isso. É contigo, Azier? Bom, obrigado, Joaquim. Bom, a gente vai continuar mais 5 ou 7 minutinhos, me deram direito para aumentar um pouquinho esse espaço que a gente tem, então fique conosco mais 5 minutos. Acho que, vendo o Joaquim falar, talvez tenha tempo para mais uma ou talvez duas perguntas, mas só uma informação a mais. Eu lembro quando você está falando do processo com o Banco Central, e obrigado, Fábio, pela pergunta lá do bate-papo.
teve é verdade que o Banco Central talvez não imaginava, mas vocês realmente influenciaram a forma de pensar, porque essa nova regulamentação de 2013 sobre arranjos de pagamentos eletrônicos não teriam acontecido sem os bancos comunitários. Inclusive, eu lembro eh, o eu lembro de dois professores da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, o Adrian e o Diniz, o Eduardo Diniz, como chegaram para nós, para você, dizendo, Joaquim, essa nova lei parece que foi criada por vocês ou para vocês. Não é o marco regulatório dos bancos comunitários, mas o PAMAS e os bancos comunitários já influenciaram a regulação do Banco Central, né? E hoje muitas fintechs também, outras, não só o Edinero, né? A fintech dos bancos comunitários, não existiriam se não fosse por esse movimento, né, que vocês construíram. Tem aqui mais perguntas. Eu vou começar aqui com o assistente anônimo dos Estados Unidos, mas que tem uma pergunta sobre o espírito e a cultura de cidadania, né? O que você sabe como a Choque está construindo esse mundo onde todo mundo é agente de transformação, e ela quer saber é, como as comunidades se beneficiam de um banco comunitário e elas mudam a forma que elas têm de agir como produtoras e consumidoras, né? Aquele conceito dos prosumatores que vocês falam tanto. Como esse processo de bancos municipais com a plataforma digital, bancos comunitários também antigamente, como que as pessoas se tornam em prosumatores e hoje são um movimento de agentes de transformação da economia solidária. Eu acho que isso, o empoderamento que dá para uma comunidade, para uma pessoa que tem o seu próprio banco, sua própria moeda, que ensinaram para a gente que a economia é coisa para economista. Nós somos passivos. A gente tem que comprar das grandes corporações produtos, rezar a Deus para ter um emprego, ser um empregado, para ter um patrão que, de certa forma, fica com a nossa força de trabalho e que a gente não pode ser dono de nada. Então, o que o Banco Comunitário diz? Tem uma outra forma de se produzir, se trabalhar, é você sendo dono de você mesmo, você sendo patrão de você mesmo. Então, o que é que o Banco Comunitário estimula? Produza a sua empresa. Você é um empreendedor, você não precisa estar trabalhando para os outros. Então, ele estimula a produção local. E dizem para as pessoas da comunidade, você pode ter crédito aqui da sua comunidade. E você pode ter o seu cartão. Olha aqui, velho, o seu próprio cartão de crédito e débito. Você é muito pobre. E toda vez que você comprar com o seu cartão, esse dinheiro volta para a sua comunidade e reinvestido no comerciante local. Então, as empresas locais hoje no Brasil têm essa autoestima e dizem assim, eu quero comprar, vender para o cartão da minha comunidade. As pessoas da comunidade, e hoje são várias, se eu pensar só no Conjunto Palmeiras, tem a Palma Fashion, Palma Card, Palma Limp, várias cooperativas, elas aprenderam que tem outra forma de produzir, de consumir, de se relacionar com o sistema financeiro, sem ser dependente dos grandes bancos, das grandes corporações. E nós fazemos um trabalho muito forte nas escolas. Eu acho que a democracia econômica, a gente precisa ensinar para os jovens, para as crianças, como funciona a sociedade, como funciona o dinheiro, como funciona o sistema financeiro, que a partir dali ela se cresce com essa concepção, entendendo a pedagogia, entendendo a filosofia e a importância desses bancos locais. Eu digo sempre, eu vou ser bem curtinho e dizer assim, no tempo que eu só falava, que eu fazia creche comunitária, escola comunitária, que a gente falava somente que a gente matava a fome do povo, o povo me adorava. Quando eu comecei a ensinar para as pessoas que elas podem criar bancos, que elas podem agir no sistema financeiro, aí todo mundo começou a olhar de banda. Mas é essa consciência coletiva que vai fazer mudar o mundo para melhor. Fantástico. E importante também registrar que o jeito solidário e colaborativo torna esses bancos comunitários e através da plataforma digital, né, do Edinero, da fintech solidária, enfim, a gente pode chamar de várias formas, mas esse modelo que você descreveu agora torna ele mais estratégico para os municípios, para as prefeituras, né? Na hora de pensar como desenvolver seu município, o que vocês construíram é quase que mais competitivo, sem procurar competição, é colaboração, solidariedade. Mas o que vocês propõem é mais estratégico, gera mais benefício e gera mais sustentabilidade financeira, incluso para uma prefeitura reinvestir os próprios recursos no território. Mas eu vou te fazer uma última perguntinha, que é muito boa, da nossa amiga Andréa Margit,
que eu não posso deixar de perguntar para o Joaquim. Joaquim, André pergunta, a moda hoje é fazer educação financeira. Qual é a educação financeira que a gente precisa para reduzir as desigualdades e resgatar a dignidade das comunidades historicamente marginalizadas? Eu acho que é a educação financeira que coloca para as pessoas que elas são, ao mesmo tempo, produtoras e consumidoras. Você tem dois tipos de você trabalhar. Um você sendo empregado, um você sendo patrão de si mesmo. Então, tirar a algema tecnológica, aliás, tirar a algema da cabeça das pessoas que elas dependem do processo produtivo de outros. Eu acho que a educação financeira é ensinar as pessoas como é que ela organiza suas finanças, mas principalmente como é que elas podem ganhar dinheiro produzindo, consumindo e gerando recursos na própria comunidade. Dizer, pera, você não precisa ser empregado, você pode ser patrão. Você pode ter o seu próprio negócio e mostrar o caminho para ela. O empreendedorismo é uma coisa boa. Negócios de impacto, negócios sociais são coisas boas. Desde que as pessoas coloquem na cabeça que isso faz coletivamente. Eu não posso pensar em enriquecer sozinho, em empreender sozinho. Eu posso fazer uma comunidade empreendedora, um município empreendedor, essa consciência empreendedora coletiva é a melhor educação financeira que você pode dar e é o motivo de segredo do Conjunto Palmeiras. É um bairro que aprendeu a produzir, consumir, fazer negócios coletivamente. Fantástico. Diz. Fala Não, você. eu só acrescento um dado tal para dar um contexto também para as pessoas, que você falou de muitas ferramentas e agora falando de educação financeira, e como você, né, uma das suas identidades é o autor de peças de teatro, né? E como você utilizou o teatro e a sua paixão por escrever peças e histórias para explicar como fazer todas essas coisas, né? Desde a educação financeira que você está descrevendo, ao uso da moeda, enfim, todo tipo de histórias. É uma coisa realmente incrível. Mas não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu vou te fazer a última pergunta já assim. A última, não tem mais. O que te inspira, cara? O que te dá essa energia? O que te motiva e te dá essa capacidade de enfrentar todos esses desafios? Primeiro vou juntar as duas perguntas. Primeiro você falou aí do teatro, da música, é a cultura. A gente precisa falar de cultura. A cultura que muda o mundo. Então, se o mundo mudar um dia, vai ser por causa da cultura. Então, no Palmeiras, a gente faz teatro de bonecos, dança, grupos de teatro de rua, a gente faz fotonovela, rádio comunitária. Então, todas as expressões culturais são fundamentais para criar consciência coletiva. Eu vim, a minha vida inteira eu morei em comunidades pobres, eu vim do movimento de teatro, eu acho que me inspira é o propósito. Eu, desde sempre, desde muito cedo, eu acreditei que é possível. Mais recentemente, nós falamos aqui, eu me deparei com o mundo tecnológico. Nós temos a Palmas Lab, no Conjunto Palmeiras, onde os jovens desenvolvem tecnologia, desenvolvem software, tomam de conta do dinheiro. Então, a inspiração da comunidade, me inspira a comunidade. Tudo que eu sei, você sabe que eu não fui para academia, eu não sou filho de rico, eu não fui para academia, tudo que eu sei, eu aprendi ali no Conjunto Palmeiras. Então, o que me inspira é essa relação direta, o fato de eu morar, comer, conviver, viver, dançar, beber, adoro uma cervejinha, adoro um pagode, é a comunidade que me inspira, é a relação com a comunidade. Mas você não Muito bom. termine essa nossa reunião aqui, esse bate-papo, sem antes eu fazer aqui uma fala que eu faço questão de falar enquanto um brasileiro. 30 segundos, Joaquim, por 30 favor. segundos. Enquanto um brasileiro entrevistado pelo espanhol, eu sei que você, assim também como eu sou, antirracista. Eu não posso deixar aqui mandar um abraço e a solidariedade ao Vinícius Júnior, do Real Madrid, que foi extremamente xingado na Espanha. E todos nós do mundo que somos antirracistas, temos nesse momento que fazer essa grande solidariedade a Vinícius Júnior, brasileiro, que mora aqui perto de eu estou agora, em São Gonçalo. Então, eu dedico também essa nossa fala e a nossa solidariedade, minha e sua, eu sei que você também pensa assim, para o Vinícius Júnior. Bem falado, Joaquim. Muito obrigado por fechar com essa mensagem também. Concordo, temos um problema sério e o pior é que quem está nas instituições que controlam e gerem o futebol aqui na Espanha não levaram a sério. O que aconteceu no outro dia não foi apenas uma vez. Toda essa última temporada foi assim. Então, obrigado por levantar isso. Concordo com a sua mensagem e agradecemos a sua presença, Joaquim. Muito obrigado. Vou concluir com
essas mensagens publicitárias da Welcome Change, esse espaço da Choque semanal para discutir inovações sociais e sistêmicas de diferentes empreendedores sociais. Fique atento para um e-mail com o link da gravação de hoje, que vocês vão receber, e convidar vocês para os próximos episódios de Welcome Change. Você pode se inscrever no link do chat também, que vai receber para as próximas, próximos convites. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e nos vemos na próxima. Um abraço. Como todo cearense se despede. Tchau, Joaquim. Muito obrigado. Um abraço.